bem-vindos a mais um Fundo Cosmo, um podcast onde vamos explorar o mundo do terror, desde filmes, séries, livros, jogos e quem sabe curiosidades. Eu sou o Bruno. Eu sou o Paulo e hoje trazemos mais um 1v1. O nosso favorito, aparentemente. Sim, desta vez não tem nada em comum os dois, mas tem um conceito secundário idêntico, que é, não sabes muito bem para onde é que o filme te vai levar, quais as ações que o personagem vai tomar. Sim. E então, se calhar, começamos pelo primeiro filme, o C4Me. Sim. O C4Me é um filme de 2022, se não me falha a memória. Sim. Foi o que nós escolhemos um bocadinho por acidente. E tal como tu estavas a dizer, porque quase todos os filmes têm a questão de não saber bem para onde é que a personagem vai. Apesar de no terror termos muitos filmes que são bastante previsíveis às vezes, ou personagens que são previsíveis, os filmes talvez não tanto. Neste filme, o que eu acho que, tal como o filme que vamos falar a seguir, o que joga bem é tu não perceberes bem o mundo que te rodeia. Neste filme, tu não percebes bem para onde é que a personagem vai. E eu acho que é aí que os dois conceitos secundários se encontram. O C4Me é um filme com uma premissa das mais interessantes que eu encontrei nos últimos anos, em que basicamente é um filme de Randall O'Keefe, exatamente, com a estreia em terror e acho que em filmes no geral, pelo menos assim de grande mídia. Sim, o gajo não tem um catálogo muito nem grande. ele, mesmo a atriz principal, também acho que é uma espécie de uma estreia, pelo menos no terror. Sim, acho que esse é o papel em que ela... A introdução, acho que é o primeiro papel dela principal. Exatamente. Mas acho que ela é mais atriz de voz. Sim, exato, faz mais animações, voice. Pronto, basicamente nós somos introduzidos a uma antiga atleta de ski que, por causa de uma doença, que eu não vou sequer tentar dizer o nome científico, mas sei que tem alguma coisa com óculos. Óculos reparos. Exato. Uma espécie de feitiço de Harry Potter, em que ela perde a visão. Defectos. Óculos defectos, exatamente. Era algo que a J.K. Acho que Rowling é esse. Tem um amigo que é médico. Exatamente. E então ela tem que arranjar forma de fazer vida, visto que perdeu a carreira, não é? Eu já imagino que seja difícil fazer ski com todas as suas funcionalidades, sem visão deve ser complicado. Se bem que ao longo do filme é-lhe recomendado tentar os Paralímpicos, que até é uma grande parte do progresso do personagem ao longo do filme. Mas, no entretanto, ela tem que sobreviver, tem que se sustentar de alguma forma. E ela começa a fazer uma coisa que é muito comum nos Estados Unidos, não que não seja fora, mas é mais comum nos Estados Unidos, acho eu, que é cat sitting. Sim. Ela toma conta de casas e de animais, caso seja o caso existam. Mas ela, no fundo, é contratada por pessoas ricas dos Estados Unidos para tomar conta das suas próprias casas. O que acontece é que ela é cega, como nós já introduzimos, e então tomar conta de uma casa enquanto cega não é que seja impossível, mas, principalmente num filme de terror, cria alguns obstáculos. E, neste caso, é um bocadinho mais tricky, principalmente porque tu és logo introduzido à história da dona da casa, que está num divórcio. Sim. E vai viajar, ou seja, o stress do divórcio acabou por ser demasiado e ela decidiu tirar umas férias. Acho que até vai festejar. Exato, o festejar, final. claro, festejar o 50-50 split. E precisa que alguém tome conta da casa e aí entra a nossa personagem principal. No início, está tudo muito normal, como quase todos os filmes de terror, em que ela não tem grandes problemas, ela também já está habituada à condição, não é... Ou seja, nós não somos introduzidos à personagem imediatamente após ficar cega, ou seja, ela já tem algumas valências ou habituação a estar com essa condição. E o que acontece é que ela tem um primeiro desafio que nem sequer é com o plot do filme. Simplesmente ela precisa tomar um cigarro. Sim. E então vai lá fora e tem alguma situação que acho que está muito bem feita, ou melhor, está muito bem inserida no filme, porque para toda a gente que está a ver o filme, que não conhece ninguém que é cego ou nunca passou por nenhuma dificuldade de visão, não tem noção às vezes dos pequenos dilemas que se apresentam na tua vida. E literalmente ela vai só fumar um cigarro lá fora. Antes disso, liga à agência de alarmes da casa para pôr... Não, liga à própria mulher até. Sim, a dona da casa liga-lhe. Exato. Vamos fazer isso juntas. Exatamente. Então ela aciona o alarme
já não precisa se preocupar com mais nada, a não ser estar na casa até a dona chegar, e decide, pronto, vou fumar um cigarro. Isto é no inverno, muito vento, e a porta fecha-se. Yeah. E ela fica presa lá fora. E então, somos introduzidos ao título do filme, que é uma aplicação que a mãe dela tinha falado. Eu até quero dar uma nota a seguir sobre a mãe, porque há uma cena no filme muito engraçada, mas eu já lá chego. A mãe fala-lhe de uma aplicação que se chama See4Me, que é o nome do filme, em que basicamente és conectado a um operador de telefone, que basicamente com a câmera do teu telemóvel guia-te por situações que é tudo em tempo real. E tudo em tempo real, exatamente. Que é para ajudar pessoas invisuais. Se calhar, desculpa, deves introduzir também que quando a personagem é introduzida notas que ela é casmurra. Sim, muito e não sim, só tenta ajudá-la e ela não precisa, está tudo. Sim, ela tanto é quando ela chega a casa, eu vou-te mostrar os cantos, não é preciso, eu depois vejo. Se calhar ver não é o termo correto. Sim, e por isso é que ela também, quando ela recebe o e-mail da mãe por causa da aplicação, ela, está bem, já vejo isso. Sim. E quando ela é trancada do lado de fora da casa, ela dá aquele ok, basicamente ele saca a aplicação. E depois é conectada a uma gamer, não é? Somos introduzidas a uma gamer, basicamente uma tactician, que é assim que é apresentada, que eu acho engraçado esse termo. No fundo é uma pessoa que passa grande parte do seu dia a jogar jogos e tem este trabalho de sim, mas no fundo na sabes mais à frente que ele teve que era militar. Sim. E notas isso também quando ela diz, tenho este problema, e ela copy. Exato. Isso é um termo que é o mais usado. Yeah. Ela usa bastante termos militares, é um facto. E essa personagem vai ser muito importante porque no fundo vai ser o auxílio visual que ela tem durante todo o filme. Ela vai ajudá-la a entrar na casa novamente. E antes de continuar este filme, eu queria só dar uma nota que eu achei muito cómica no início do filme, antes que me esqueça, que é quando ela está a tentar fugir de casa, lembras-te, porque ela leva umas malas e tenta que a mãe não a veja, tanta ironia cá neste filme, e a mãe apanha. E depois tem umas questões para ela sobre umas quantias elevadas que ela tem na conta bancária, que a mãe não consegue justificar de onde é que vem. Nós lá chegaremos, mas eu acho esta parte particularmente engraçada, porque a mãe não assume algo normal, na minha opinião. A mãe vira só para ela, tu tens um sugar daddy? Sim. E eu fiquei, não, calma. Que mãe é que eu também não sei qual é a relação que eles têm pré-filme, mas acho que assumir à cabeça que a filha tem um sugar daddy, achei bastante particular. Sim. particular. Mas parti-me a rir logo no início do filme. Este filme vai ser lunático a vários níveis. Acho que acaba por ser uma boa apresentação do que aí vem. Ou se calhar não um foreshadowing, mas uma espécie de... Sim, porque pronto, nós depois vamos descobrir algumas coisas menos saborosas sobre esta nossa personagem principal, mas lá chegarei. Menos sugar. Menos sugar, exato. Menos sugar, mais daddy. Um bocadinho. Um bocadinho mais de pimenta, se calhar, do que açúcar. Pronto, no fundo, o início do filme é mais ou menos isto. Não tem muito que se lhe diga. Acho que as coisas começam a complicar. Porquê? Porque, de repente, ela vai dormir e está tudo bem até aqui, só que de repente entra em casa. Um grupo de... Eu ia chamar assaltantes, mas assaltantes acho que é um termo muito simples para explicar. Porque claramente são pessoas com treino mais ou menos militar. Sim. Porque depois eles começam a tomar decisões particularmente burras para alguém que de facto era militar. Mas eu acho que isso também já é mais a força do guião, em que vão assaltar a casa e nós inicialmente não sabemos bem como ou porquê, sabemos como, mas não sabemos porquê, e a nossa personagem principal acorda com o barulho e vai tentar perceber o que é que se passa, inicialmente sem a ajuda da aplicação, porque lá está, ela quer sempre tentar pelo menos fazer as coisas sozinha uma vez, e os nossos assaltantes vão arrombar basicamente uma parede, deitar uma parede abaixo, porque vimos a descobrir que tem lá um cofre. Nós não sabemos muito bem o contexto, nem o que é que lá está, mas sabemos que ela está a ser assaltada, está sozinha em casa e é invisual. A receita está perfeita para um caos de um filme. Ela liga à aplicação, à mesma... Porque ela na primeira chamada ela guarda o número, ou seja, ela deixa de usar a aplicação a partir daí, que eu continuo a achar que é uma falha a nível do modelo de negócio. Não guarda o número, guarda a pessoa. Sim, na aplicação, exatamente. Sim, não, eu guarda achava a que pessoa. era o número. Não. Guarda a pessoa. Ok, por acaso fiquei com a ideia que era o número. Perfeito, então a aplicação está safada. E então, basicamente,
o filme arranca, ou a parte meio do filme arranca com ela a tentar, primeiro, fugir ou esconder-se. Depois, aí começamos a entender quem é que é a nossa personagem. A nível moral, digamos assim. Que é, basicamente, alguém que, por muito que queira fazer o correto, também gosta de se aproveitar de situações oportunistas. Sim. E nós aí descobrimos, antes até da plot desenvolver-se atualmente no filme, que aquela quantia elevada que ela tinha na conta... Que a mãe chamou a atenção. Que a mãe chamou a atenção, que era do Sugar Daddy. Não é bem do Sugar Daddy. Digamos que o trabalho que ela fazia, o esquema que ela tinha, é que nas casas ricas um dia, ela roubava vinhos caros e vendia depois. Como as pessoas eram muito ricas, não iam notar, e tinham grandes adegas, não iam notar meia dúzia de garrafas desaparecidas, ou 2 ou 3. E então ela depois vendia esses vinhos caros e ganhava dinheiro. E ela percebeu-se, até às cantos dos assaltantes chegarem a casa, que aquela casa também tinha uma adega do género. E ela até pega numas garrafas e não porque sei ela liga um amigo dela, não é? Sim, que é o guia dela quando ela faz ski. Vai ser, porque ela ainda não tinha Não, já era. Não, porque ela já era. sim, ela já ela esquiava. vai se tornar guia. Ok, não quero dar spoilers mais para a frente, mas porque ela depois no fim torna-se atleta paralímpica. Sim. Ela decide só no fim fazer isso, só que os paralímpicos de ski invisuais. Da forma. Pronto, o gajo torna-se guia dela. Exato. Semânticas. E pronto. Isto, voltando agora à história, porque já sabemos de onde é que vinha aquele dinheiro, já sabemos que é uma personagem que é uma santinha, mas à mínima oportunidade também agarra, muitas vezes o que não é dela, mas também certas oportunidades que são, de certa forma, artificiais ou forçadas. E então, o assalto continua e nós começamos a perceber o objetivo do assalto. Dentro daquele cofre existem 7 milhões de dólares. E ela, quando é a primeira vez... Acho que é bilhões. É? Que eles estão a partilhar depois não sei quantos milhões entre eles. Ah, ok. Por acaso tinha ideia que era milhões. Mas seja como for, uma grande quantia de dinheiro. Yeah. Sim. E então ela é apanhada inicialmente, ou seja, eles descobrem da presença dela na casa e andam ainda atrás dela. É criado um momento que eu aprecio muito neste filme. É uma das razões... Ou seja, porque este filme cativou-me pela premissa, como eu disse no início. Mas depois é uma premissa que eu acho que é um bocadinho arriscada. É difícil de executar. E eu acho que eles executaram bem em muitos momentos. Claro, tem os seus problemas, falaremos deles mais à frente. Mas definitivamente eu acho que aquele jogo que se cria do cão e do gato, entre os assaltantes que começam como altamente profissionais, metódicos, claramente ex-militares, e de repente tornam-se os assaltantes do Sozinho em Casa. Sim. Altamente idiotas, sim. altamente inconsequentes e irresponsáveis. Principalmente à procura de uma rapariga que não só é cega, como não foi cega a vida toda. Ou seja, é uma coisa que ela ainda está a adaptar. Não tem, se calhar, aquelas coisas que alguém que é invisual a vida toda já é mecânico, já é automático. E então, ela finalmente é apanhada e vemos a primeira faceta da oportunista dela, em que ela decide, ok, eu não digo nada, nem vos chivo, mas eu fico com uma parte do assalto. Sim. Isto. E ela já chamou a polícia. Já tinha chamado a polícia, mas depois decide ligar novamente ao 112 para cancelar a chamada. Para cancelar a polícia vir. Porque já tinha feito o acordo com os assaltantes. Só que o 112 disse-lhe aquilo que, pronto, para quem não sabe, independentemente do que acontecer, se tu chamas uma vez a polícia é obrigada a ir verificar a situação, mesmo que tu canceles a chamada. Sim. Okay? E ainda por cima, quando ela diz estão em minha casa, estão a assaltar aqui. Sim. Ou seja, isso, eu acho muito mais nesse caso. Não? Ora, nem mais. Eu acho que o protocolo já diz que tens que ir em qualquer situação, mas obviamente que, dada a gravidade da situação que ela descreveu inicialmente, que é grave a situação, ela simplesmente viu uma jogada ali de dinheiro. Ou seja, para todos os efeitos, apesar de ela ter cancelado, veio uma polícia lá à casa. Ela chega à polícia e ela combina com os assaltantes que vai tentar dispersar, mandá-lo embora. Só que lá corre mal. A polícia percebe que está algo de errado e tenta entrar pela casa com uma arma e fazer defuse à situação, no fundo. Sim, e acaba por dar lá uma volta. Sim, dá uma volta inicial, mas depois acho que é na conversa com ela, antes de se ir embora, aquele típico momento. Sim, o que acontece é ela liga à polícia e depois liga à rapariga da aplicação. Sim. E quando a chamada vai abaixo, a rapariga da aplicação também chama a polícia. Yeah. Então quando a polícia, ok, não está ninguém e vai embora, recebe a notificação que a outra deixou.
Exatamente. E é aí que, ok, algo está errado, exatamente. Ela está aqui está a ser alguém e ela está a coagida. mentir. Sim, ou ela está a mentir ou está a ser coagida para mentir. Sim. A polícia não... Yeah. Aliás, a polícia quando entra em casa assume que ela é só uma vítima de coação neste momento. Ou seja, ela nem sequer percebem que ela está envolvida de certa forma. Claro que ela está envolvida de forma circunstancial. Ela aproveitou-se da situação, ela não faz parte do grupo. Nem é um twist que vai aparecer no filme, e ainda bem, eu acho que isso já seria puxado demasiado. Mas a polícia entra em casa e no meio, depois, claro, os assaltantes já não conseguem esconder-se nem fugir mais da situação, estão claramente no aberto, e então começa um scuffle e a agente acaba por ser morta. O filme, claro, o filme não, sim, o filme também, mas o assalto toma proporções muito maiores, porque de repente nós passamos de, ok, está aqui uma refém, ok, a refém quer trabalhar connosco, a polícia vem aí, e agora temos uma agente da polícia morta. Temos aqui um problema grave para resolver. Porque isto começou por um assalto, agora é um homicídio e mais assalto. Eles todos, começa a haver algumas fissuras entre eles, porque claramente, para começar, é um grupo de assaltantes, ou seja, vão sempre haver fissuras, porque há sempre interesses, negócios, esquemas, Sim. oportunidades, enfim. Nesta situação, já que todos querem primeiro salvar a sua pele, e depois, se der para sacar umas notinhas do cofre, melhor. Gosto também que durante todo este gigante caos que se criou, o gajo que está a furar a parede continua no seu trabalho fantástico de fones. Sim. Sempre ali. Sim, ele lá está, ele não é é aquele gajo que os assaltos têm sempre. Um gajo que vai ficar de vigia, um gajo que vai fazer não sei o quê. E ele é o gajo que vai abrir o cofre, que é especialista nessa área, e não tem qualquer experiência com armas. Sim. Tem experiência, mas não se sente confortável. Notas que não se sente Tem confortável. experiência porque está cercado por isso nos trabalhos que faz, sim. mas não é E, e lá está, parecem ser todos também com passado militar. Sim, claramente. Só que lá está com funções diferentes. E ele está claramente... Ele tem uma função e um objetivo do início ao fim do assalto, que é abrir aquele cofre. E lá está, como eles também com o objetivo de, ok, não está ninguém em casa, isto vai ser um trabalho simples. Sim. Então não quer problema. Claro. E quando ela diz, dá-me não sei o que é, ele, sim senhora, ficas toma na boa. lá o que tu quiseres. Sim. Até porque lá está, uma pequena porção daquela quantia já seria mais que suficiente para aquele valor a pena. Depois da gente morrer, claramente as fissuras são incontornáveis. Eles eram 4 ou 5 no início? Eram 4. 4. Ou seja, 4 a contar com o boss. Sim, mas esse lá chegaremos. Ou seja, eram 4 a contar com o gajo que só tem que abrir o cofre. Ela, e é aqui que eles se tornam os assaltantes de sozinho em casa, sem ofensa a Joe Pesci, mas é verdade, não foi o teu melhor papel a nível de... foste de mob gangster para stupid bully. E então, ela começa a eliminá-los um por um, a jogar muito com a aplicação, ainda por cima o passado militar da operadora que fala com ela, e o facto de ela ser tactician, porque é aqui que tu percebes o porquê desse termo tão particular no início. E ela começa a limpar um a um. E até há uma das cenas muito fixes que eu acho que ela usa uma garrafa de vinho na cara do gajo. Do último gajo. O capanga principal sim, não que é ela esconde, a garrafa que ela vê está na mochila e ela tira para... Essa parte por acaso está, acho que é bastante original, porque lá está, este filme parece um filme normal de terror, mas nós temos sempre que ver, sem ofensa, pelas lentes de alguém que não vê. E então ou seja, tudo o que nós estamos a dizer parece simples ou típico num filme normal, até da ação, não tem que ser de terror, mas ganha outras proporções quando estamos a pensar em alguém que não vê. No fim, antes do fim mesmo, sobra a nossa personagem principal e o gajo tem que abrir o cofre. Ela ameaça-o de ficar com tudo, até lhe aponta uma arma, a arma que roubou a um dos gajos, e ele tem que jogar com a situação, que é, ora bem, ela está extremamente volátil, ela pode disparar aquilo a qualquer momento. Ele tem noção de que é muito possível que, primeiro, o facto de ela ser invisual, a juntar ao facto de que ela nunca usou uma arma na vida, há uma grande probabilidade de ela falhar o tiro. Mas ele também não se quer arriscar, não é? Porque, imagina, basta ela disparar naquela direção que a probabilidade de acertar é muito grande. Sim. Apesar de tudo. Nem que seja de raspão. Nem que seja de raspão, já complica a situação. E então ele tenta, no fundo, desativar a situação ao máximo, acalmar as coisas. É aqui que ele diz, toma o que tu quiseres, leva. Claro que ele também está a enganá-la porque quer ficar com uma parte maior. Ela não consegue ver naquele momento. Só que há ali um momento que também é muito típico neste tipo de coisas, que é em que ele no passo final dá um passo em falso.
e deixou um bocadinho nervosa e ela dá-lhe um tiro. Acho que é mesmo aí que a situação... Sim. Sim, porque teoricamente este é um momento bom no filme. Porque todos eles foram eliminados. Ela está sozinha em casa com um cofre já aberto com milhões ou 1.000 milhões de... 7 mil milhões de dólares. Só que aqui que somos introduzidos à personagem fantasma, que era o chefe deste quadrilha de assaltantes. Ou seja, a pessoa que realmente contratou este trabalho. E nós inicialmente não sabemos, logo à cabeça quando ele é apresentado, nós não sabemos quem ele é ou o que é que ele tem a ver com isto. E depois percebemos, que é acho eu o grande twist deste filme, em que quem contratou o assalto foi o ex-marido da dona da casa. Certo. Nós no início tínhamos falado que este trabalho que ela ganhou de tomar conta da casa era porque a mulher ia festejar o final do divórcio. Só que, sem a mulher saber, o homem tinha um cofre lá escondido e ele queria o dinheiro de volta. E na altura, eu até vi alguns comentários sobre isto, que eu depois, ao tentar perceber também qual era o feedback na net deste filme, um dos comentários que eu vi com mais upvotes, acho que foi no Reddit na altura, foi de que não percebo porque é que ele não... o cofre era dele, porque é que ele não pôs a combinação? Para que este trabalho todo? Yeah. E quando eu li aquele comentário à cabeça, eu pensei, realmente, mas é profundamente estúpido, porque lá está, género, ele queria que aquilo parecesse um assalto, que era para não verem que foi ele. Sim. Porque ele ia ser a única pessoa com acesso àquele cofre. Exato. E que sabia da existência sequer. Se foi acedido pelo código, ou se não houve arrombamento, tu ficas... Só há um suspeito, não é? Na verdade. Yeah. mas eu achei engraçado, porque o comentário é realmente muito óbvio. Sim, tu pensas, eu tive 1h30 logo que tenho este filme, a ver um filme que podia ser resolvido em 3 minutos e 4 teclas. Assumindo que tem 4 dígitos. E pronto, nós percebemos que ele é o ex-marido que queria o dinheiro e começa mais um jogo de gato e rato só entre eles os dois agora, a nossa personagem principal e o ex-marido da mulher da casa, da dona da casa. E é aí que chegamos ao clímax do filme. Ela consegue livrar-se dele, fica com acesso ao dinheiro, mas entretanto já chegou ajuda, porque a outra tinha chamado mais reforços. E neste momento acho que temos o final do filme, não é? Que fala daquilo que eu estava a dizer dos Paralímpicos, porque depois ela realmente safar da situação, ela estava muito ferida ainda de algumas das contusões que sofreu ao longo do filme e das lutas com os assaltantes e com o boss final, parece um jogo. Ela fica numa cadeira de rodas a sair do hospital com a mãe e ela decide, ok, eu vou ser atleta paralímpica. E a mãe, na altura, partilhou uma preocupação que é, eu não sei se nós vamos ter capacidade financeira para os teus treinos e ajudas não sei o quê. E ela faz uma cena que eu achei muito top. Porque, lá está, a nossa personagem não é moralmente exímia. Ela toma decisões que não são moralmente corretas. Mas tu sabes que, dada a condição que ela tem, o facto de ter perdido a visão, fez também com que perdesse o sonho de ser uma atleta de ski olímpica. Ela agarra a mala que tem com ela, a mochila que tem com ela, e diz, segura mais. Exato, e ela, não te preocupes, mãe, eu safo. Porquê? É que nós percebemos que ela tirou algum dinheiro antes da polícia chegar. Então ela, por todos os efeitos, tem a vida feita. E torna-se então atleta paralímpica de ski e tem um guia, que é o amigo dela, que era o antigo, que se tornou guia, ganhou um título, não é? Chegou ao fim do jogo, bateu os bolsos todos, só lhe faltam os colecionáveis agora. E este é basicamente o See For Me. Eu, na minha opinião, acho que é um filme que entrega uma premissa muito interessante. Sim. Acho que qualquer pessoa que lê aquilo e quer ir ao cinema diz, olha, acho que sim. Parece simples, mas até, ou seja, o conceito em si é simples, mas depois a execução também foi muito bem feita. Eu acho, sim. Pá, e lá está, uma personagem cega também é escreveres para uma personagem cega. Depois tens de ter em conta as limitações. Claro. E depois muito lá está também. Sim. E depois também tendo em conta a personalidade dela, que era aquela teimosia. Ok, ela não tem estas dificuldades, mas é assim. E ter de escrever para um personagem assim não é fácil. Não é nada fácil. Pá, sim, é um filme. Lá está, nós também falamos assim, meio offline, tem algumas coisas que se calhar não foram feitas da melhor forma, mas mas consegue manter o seu formato sólido, a sua entrega. Eu acho que maioritariamente este filme tem duas falhas. Se eu tivesse que delinear assim, os pontos mais graves, digamos assim, porque não acho que sejam graves, mas tu percebes o que eu quero dizer. Eu acho que o primeiro problema é que o filme nunca sabe muito bem o que fazer com a personagem principal a nível moral. Porque ela tanto é uma santinha inocente que tu tens pena, sim, como de repente acaba
por te deixar um bocado confuso também. É isso, eu acho que esse Porque é um dos problemas. Sim. ela está contra eles, depois, ok, eu digo à polícia para se afastar. Exato. E depois quando a polícia entra e ela, ok, não, agora estou contra eles. Exato, e isso, ou seja, para a personagem, tudo bem, é o que é, foi assim escrita. Mas para quem está a ver, é confuso porque, em regra, qualquer filme, seja de terror, ação, comédia, não interessa. Tu queres torcer ou não por uma determinada personagem, queres ter algum sentimento forte. Aquilo tem que te motivar ou inspirar alguma coisa. Com ela fica confuso, porque grande parte do filme tu dizes assim, epá, coitada, realmente ter uma mudança dessas na quando vida dela, quando ela diz, ok, olha, eu ajudo-vos, mas quero uma parte, e tu, epá, olha, não é mal pensado. Mas depois ela fica contra eles e diz, caralho, sinto mulher, cara. Ou és má ou não és má, Yeah. tipo, ou és oportunista ou não és oportunista, não há aqui meio termo. Eu acho que nisso o filme faz um bocadinho não é bem trampolim, mas é ping-pong, faz um bocadinho de ping-pong na coisa e fica um bocadinho esquisito. E o segundo problema, eu também já o referi aqui, é a inconsistência nas capacidades profissionais dos assaltantes. Porque tanto são ex-militares claramente deficientes e com tudo planeado, que de repente se esquecem como é que os treinos. Ao mínimo problema, ao mínimo impasse num plano que de outra forma seria perfeito, de repente já não sabem o que estão a fazer. E isso tenho pena porque acho que se não fosse esse problema, pronto, o facto do ping-pong da personagem moralmente é complicado, mas não é novo em filmes no geral. Talvez seja pouco comum nos personagens principais, mas não é assim tão estranho em personagens secundários. E no caso dos assaltantes, eu acho que o filme peca um bocadinho, mas não deixa, lá está, não deixa de entregar a execução, não deixa de ser incrível. Principalmente porque é uma premissa, lá está, um bocadinho ousada. Sim. É difícil de É interessante, quero ir ao cinema ver isto. Uma rapariga cega tem a casa a ser assaltada, como é que ela vai lidar com isto tudo? É incrível. Sim, assim, pela sinopse até te puxa para ir ver. É daqueles filmes que tu não tens de ouvir falar, basta ler a sinopse e dizes, não sei o que é que vai ser, se calhar vai ser uma merda, mas eu quero ver. Sim. Entendes? Pá, e uma coisa que eu também gostei, que foi, ok, mas esta personagem, ou seja, uma pessoa invisual, porque a atriz também o é na vida real, gostei do ponto de vista de Cancel. como é que os invisuais ou qualquer outra deficiência, essas pessoas são tratadas. Porque quando a primeira vez que ela usa a aplicação, a primeira pessoa que lhe atende trata como qualquer outra, do género, então precisas de quê? Estou trancada fora de casa. Ok, olha, coitada, vamos já ver. E ela desliga. E eu percebo, aí, pronto, mas esta personagem é mais expressiva nisso, enquanto se calhar a maior parte das pessoas dá aquele suspiro e aceita que seja tratada assim, percebes? Apesar de não querer. Sim. Tipo, trata-me normal, acho que aí não é por eu ser. Eu acho que aí entra um bocadinho a teimosia dela, o facto de ela ser muito casmurra e querer ser muito individualista nas coisas e tudo mais. E entra também o fator de que ela não foi cega de nascença. Eu acho que essa transição na vida, esse choque, esse trauma, acaba por também talvez criar mais esse traço de personalidade do que outra coisa, esse obstáculo. Não estou a dizer que não é difícil quando nasces, obviamente que é difícil também, mas acho que estás mais habituado a lidar com esses paninhos mansos que a sociedade às vezes põe quando tens algum tipo de condição limitada. Mas sim, no geral eu acho que é um filme muito sólido. Sim, dá para ver num domingo de tarde. Dá. E é bastante interessante. Eu tenho pena, ouvi dizer que há uma sequela. Tenho que validar isso, por acaso não tenho a certeza. Não sei se é uma sequela ou um remake ou uma coisa assim do género. Mas não acho, sinto que é demasiado. Não sinto que este filme precise de mais nada. Não tem. O remake, porque os filmes de terror gostam de fazer isso. Não que eu concordo, mas é o que é. Porque o filme é do Canadá. Sim. Só se for um remake americano. Sim. Pá, a luta que eles têm. Como nós vimos com o Speak No Evil, se calhar não é boa ideia. Mas pronto. Gostei do filme. Acho que é um filme muito sólido. Recomendo plenamente. Sim. E uma boa ponte para o nosso segundo filme acaba por ser também este trampolim que as personagens principais passam a nível tanto de decisões como de capacidades súbitas que elas ganham. E agora trazemos o 10 Cloverfield Lane, um filme de 2016 com a participação de John Goodman e a Mary Elizabeth Winston.
Do Scott Pilgrim. Do Scott Para quem se Pilgrim, lembra. exatamente. O realizador, não sei quem é. É o Dan Trachtenberg. Ok. Sim, é um gajo que também já tem alguma coisa no Black Mirror. Sim, no The Boys, fez um episódio do The Boys. Não o The Voice, o Boys. The Boys. Sim, ou seja, o gajo já é alguém com alguma experiência a nível de realização. E o filme é um sci-fi sem querer. Não sei se é sem querer, mas já lá chegaremos. E pronto, começa com a nossa personagem principal, a Michelle, na estrada, vai ter com um familiar e começa a ouvir notícias na rádio de falhas de energia e a meio da viagem ela tem um acidente, uma carrinha que vai contra ela. E ela acorda num bunker e o gajo, o secundário, né? Sim, o nosso vilão. O nosso vilão, o John Goodman, que vai entregar comida, depois vai deixar de tomar banho, mas ele está lá presente, claro, assim. Que é sempre ótimo também. Sim, e o gajo, ou seja, notamos que ele é um personagem. Pá, não sabemos bem se ela foi raptada ou não. Sim, ainda não dá para perceber. Sim. Ele até parece no início que tem mais medo da presença dela lá do que ao contrário. Tipo, está mais cauteloso. Sim. Bom, e isso depois também vamos percebendo que ele começa a falar, pá, o ar está contaminado. Começamos assim a ter algumas noções. Ok, este gajo vem para aqui com teorias da conspiração. Depois somos introduzidos por outro personagem que mora com ele. E pronto, os jantares e os almoços já são feitos noutra divisão. Todo em conjunto, mas sempre muito... um ambiente muito tenso. Sim, muito, é embaraçoso para toda a gente. Ninguém se conhece bem, ninguém confia bem em ninguém. Sim. São três personagens. Mas o terceiro personagem quer interagir, mas a rapariga também tem medo do John Goodman. Sim. Como é que se chama? Qual é o nome do Eu acho que é personagem? George, mas eu não tenho a certeza. Ok. Mas seja como for. Vamos chamar George. Sim, fica George. Pronto, depois até acabam por criar uma relação, por ficar mais à vontade entre eles. E estas coisas que ele diz, os personagens começam a acreditar, nós começamos a acreditar. Sim. Só que depois aquilo vai descambando de certa forma. Sim, o grande problema é que ela nunca confia muito nele. E a única notícia que ela tem do lado de fora foi as notícias da falha de energia na rádio. Sim. O resto, toda a Foi imaginação, tudo o que ele disse. foi tudo o que ele disse, exatamente. Até que há uma parte do filme que vem uma mulher de fora pedir ela ajuda. Ela está a fugir, não é? Exato, é isso. Eu já vi o filme há algum tempo, vi isso mais recentemente. Sim, ela tenta fugir, rouba-lhe as chaves e o bunker tem duas portas de saída. Ela passa à primeira e tem medo da segunda, que está com aquela cena que ele disse. Tem a nossa dúvida, no fundo. Exatamente. Sim. E é aí que vem outra mulher e abre a porta, ajuda-me, não sei o quê. E o gajo está desesperado. Diz, não deixe, e ela está e acaba por não deixar. E volta para dentro. Sim. Com o rabo entre as pernas. Completamente, sim. Até porque a situação toda torna-se muito dramática, porque ela tinha dúvida. De repente vê outra pessoa desesperada por fugir para dentro de um bunker, ela começa a dar ainda mais credibilidade ao que ele diz. Sim, depois eles começam a rapariga, a Michelle e o terceiro personagem começam a duvidar dele. Começam a reparar que ele os quer manter ali porque não tem mais ninguém. Exatamente. E então começam os dois a criam uma aliança para tentar fugir. Exato. E começam até com coisas lá de casa a criar um fato. Já falaremos sobre tudo isso. XPTO. Um biohazard suit, não é? Sim.
E depois eles fazem os dois uma asneira e o gajo diz: não, fui eu, a culpa é minha. E o gajo mete em ácido. Antes disso, ele mata o gajo antes ou depois do ácido? Porque o George, o nosso vilão principal, mata o Emmett, que é o terceiro da relação, digamos, daquele bunker. Ele dá um tiro na cabeça, mesmo em frente a ela. Certo. Eu acho que isso é antes do ácido, não é? Exatamente. Sim, depois colocam. E é isso. Pronto, e aqui há uma luta. E ela consegue fugir, põe o chão em chamas. Não, é só ácido mesmo. É só ácido? É. Porque imagina, essa cena desenvolve-se da seguinte forma, e ele já estava desconfiado que eles estavam a planear alguma. Okay. E então decidiu basicamente brincar com a cabeça deles. Então pôs aquelas botijas de ácido, não é botijas, mas tipo cenas industriais, tipo pipas industriais, que são pipas, mas percebes o que eu quero dizer, que têm ácido. Ele até começa a dizer, isto é muito bom. Barris, exatamente. Ele até começa a dizer, isto é muito bom, é para fazer desaparecer corpos, por exemplo. Yeah. Começa a falar disso. sim. E é aí que o Emmett diz que não, a culpa foi minha, ela não teve nada a ver com isto, não sei o que é ele. Ok, então matam-me em frente a ele. Sim. A gaja em pânico, depois num scuffle, vira o ácido no chão, daquele barril, e depois consegue um bocadinho, eu depois falo disto melhor, mas um bocadinho à Tomb Raider, que ela de repente vira Lara Croft, e consegue mandá-lo para. Ele cai mesmo de cara no ácido. E ela salta por cima dele e foge. Sim. E aí os efeitos são incríveis. Impecáveis mesmo, sim. Sim, pronto, depois ela consegue fugir e veste aquele fato todo. Todo incrível. Máscara e tudo, por acaso, nesse aspecto. O Iron Man construiu uma cena numa casa. Sim, exato. A Michelle lutando com a Bluefield é o nosso Tony Stark. Sim. E depois ela vê os pássaros e diz, ok, isto não está nada... Se o ar tivesse contaminado de facto, se houvesse radiação, não haveria pássaros. E aí que ela consegue respirar e o carro dela está de lado de fora e é uma coisa importante que eu passei à frente. Mas agora faz mais sentido, sim. Sim, porque ela antes de sair vê que o carro dela está esmorraçado. Sim, por causa do acidente e foi o gajo que... Sim, ela percebe porque ela vê também, acho que é a carrinha dele, que é uma truck, mesmo americano, e ela começa a ter flashbacks do acidente e tinha reparado que era a mesma carrinha que ela viu no retrovisor instantes antes do acidente. E junta as peças e vê que o gajo é que causou o acidente. E depois ele até se justifica para te ajudar. Sim. E quando ela está... tirar a máscara do fato, ok, o ar é respirável, começam a aparecer uns aliens. Sim, esta parte não foi... Porque, tens aquele thriller, terror psicológico. Sim. E de repente, aliens. São dois filmes num, eu acho. Sim. Isto tem uma justificação, mas sim, essa transição foi bastante repentina, não te foi apresentada gradualmente. E até há uma parte que ela consegue, que ela usa o fato para o verdadeiro... O propósito, não é? Que tinha aquele fato. Ela consegue se safar dos aliens, até mata alguns. Mata um... eu posso explicar essa parte se quiseres, mas a primeira parte que ela safa-se com o fato é porque ela esconde-se na carrinha... um laser. Sim, esconde-se na carrinha do homem e vem o primeiro... Acho que é a segunda vez que tu vês o alien, porque a primeira vez ela vê... porque aquilo é um ela esconde-se no barraco. Exatamente. E ela vê uma criatura, que é a primeira vez que é introduzida aliens neste filme. E depois, quando ela consegue esconder-se na carrinha do George, assumindo que é George, o John Goodman, o alien entra pela janela da carrinha e tira-lhe a máscara. Ela safa-se porque ele agarra a máscara. Só que depois, a nave-mãe, não é? Tenta, mesmo à sci-fi, sugar a carrinha com ela lá dentro. E ela o que faz é manda um cocktail Molotov. Lembras-te dessa parte? Sim. Ela improvisa um cocktail Molotov porque o John Goodman, a personagem do John Goodman, tinha uma garrafa de álcool no carro e ela arrancou da camisola ou o que foi e faz um cocktail Molotov que manda mesmo para a boca que estava a absorver a carrinha.
E aquilo explode tudo e aí que ela no fundo fecha o filme. Sim, de certa forma. Ela safa-se e acabou. Sim, para todos os efeitos. Pronto, e depois entra no carro, segue viagem. Sim, e depois tem um momento muito fixe no filme, não sei se te lembras, que ela chega a uma bifurcação. Que ela está a ouvir umas notícias na rádio. Sim. Aqui há ajuda num sítio e o outro está em. Estão a tirar as pessoas de lá. Sim, ou seja, ela tem uma decisão que é, ela ou vai para o abrigo que tinha ouvido na rádio, ou vai para Houston, acho eu, Sim. onde estão, ou seja, precisam-se de voluntários para retirar as pessoas da zona mais de perigo. E ela no fim até, ou seja, é um bocadinho o fecho do desenvolvimento da personagem dela, da narrativa dela, em que ela de facto, apesar de ter passado pelo que passou, em que eu diria que 80 ou 90% das pessoas iria para a segurança, ela ainda se decidiu meter mais na boca do lobo numa de ajudar as pessoas que precisam de se safar acho que, sim, mas acho porque, ok, eu sei o que é que se está a passar. Ela tem mais contexto, é verdade. Yeah. Eu sei realmente o que é que está a passar, então vou ajudar. Sim. Pá, bom samaritano acho que faria o mesmo. Eu ia para a segurança. Óbvio, sim. Não, eu quero. Quanto menos pessoas, melhor. Não, eu queria um chazinho. Não, só é do outro lado. Então saía tudo. Não, malta, vocês têm aqui para Houston. Aqui está frio e tal. Desagradável. Eu é que já não tenho pernas para isso. Senão eu ia. Pá, e tu falaste, e é uma das coisas que tens contra o filme, que é esta transição repentina para os aliens. Este filme é produzido pelo J.J. Abrams. Pois é, nós já tínhamos falado sobre isso, é verdade. E a razão para aparecerem os aliens é... O filme passou... Os escritores originais, os guionistas, escreveram o primeiro rascunho. Depois pegaram no... estão a falhar o nome... Daniel qualquer coisa, o realizador e guionista do Whiplash. Sim, eu sei quem é Jezelman é capaz, é. Mas sim, o Daniel, nós conhecemos. Sim. Foi pegado para reescrever o guião, porque o guião era suposto ser The Tunnel, qualquer coisa assim. Ou seja, a história principal era o filme. Ok. Depois alguém a ler, acho que foi até o J.J. Abrams, ok, peraí, isto é o primo espiritual do Cloverfield. Ok. Então eles decidiram juntar as duas coisas. Sim, fazer uma espécie de sequela, mas tu no Cloverfield tens as pessoas a passar pelo ataque alienígena e este aqui é o outro lado. Ok, uma espécie de uma mini história, uma side quest. Sim. Ok. E por isso é que essa transição é feita. Ok, não sabia disso. Não muda aquilo que eu acho. Sim. E também acho que já concordo. Mas lá está, porque o filme tinha outro nome. Ao colocar Cloverfield, tu já vais associar, já vais pensar, ok, isto vai ter aliens. Ok, ou seja, já percebi. Se tu vis como um standalone, é uma transição muito repentina, sim, como eu disse. Mas se tu estiveres a ver, eu disse que discordava com a transição porque, como falámos offline, sim, é muito... Mas se estiveres a ver com Cloverfield e já tens os aliens por trás, de alguma forma vai haver. Então quando aparecem não é grande choque. Ok, já percebi. Sim, esse contexto de facto muda a situação. Ou seja, com esse contexto de saber que isto vai nas asas do Cloverfield, eu consigo entender que não me ia chocar porque eu já ia assumir que iam haver aliens. No máximo, eu podia assumir que não é preciso dizer o que é que se passa lá fora, nós vamos assumir que é isso, ok? Mas sim, eu como vi sem esse contexto, ou seja, nem sequer sabia que isto estava no universo de Cloverfield. Sim. Ou inspirado em Cloverfield. Diretamente ligado, exatamente. É muito estranha a transição. Eu até faço callback a uma coisa que tu disseste aqui no podcast, num episódio dos subgéneros de sci-fi, em que tu falaste de um filme, que é o Nope, do Jordan Peele. Jordan Peele, exatamente. Em que... É Jordan Peele? Jordan Peele, exatamente. Porque eu confundi outra vez o nome e não queria estar a fazer a mesma coisa. Mas não, queria saber uma situação. Embaraçosa para toda a gente.
Então, o que acontece é, e tu disseste bem, o Nope funciona porque tu sabes que é sci-fi à cabeça. Yeah. Desde o início. E não tens que saber por causa de um contexto extra-filme. Sim. Sabes no filme, na própria narrativa. E depois, quando no fim aparece a nave espacial, que é uma nuvem, o filme não te choca nesse aspecto, ou não achas que está destoado da situação, porque tu já estavas à espera que fosse algo surreal. Para começar, porque é Jordan Peele. Sim. E depois porque ele próprio diz, não se esqueçam que isto é Jordan Peele. Yeah. Aqui, o que eu achei duas coisas. Uma é mais cómica, que eu até comentei isso contigo, que é muito estranho ver o nosso Fred Flintstone a virar um cycle. Sim. Para quem não sabe ou não se apercebeu, o John Goodman é o ator que fez de Fred Flintstone na live action dos Flintstones, já há muitos anos atrás. Portanto, se forem da nossa geração, vão certamente associar esse papel ao John Goodman. Há outros, claro, ele tem muitos filmes, mas de facto, aquele acho que é, principalmente para a nossa geração, volto a dizer, é o filme dele, é o papel dele. Sim. Epá, e tu não tens um ator que tu estás habituado a ver em comédias ou dramas. Exato. Vê-lo num papel assim mais dark. Sim. É que não é só o facto de estar num filme mais dark, é ele ter provavelmente o papel mais dark. Sim. Isso achei muito engraçado, o que também vem a ajudá-lo, ou para mim é um ponto positivo no filme, é que ele faz um papelaço também. Sim. Enquanto vilão principal, principalmente muito psycho, é muito engraçado porque lá está, eu estou a olhar para ali e eu assim, bro, tu és o Fred Flintstone. O segundo ponto que já não é tão engraçado foi realmente essa transição, porque eu volto a dizer, o filme, quando saiu, talvez isso até se pudesse dizer mais, mas não foge muito de tramas típicas de terror, ou seja, um bunker, rapto, em que tu não sabes bem o que é que se está a passar lá fora, não sabes bem porque é que ela está presa, sabes que tens uma personagem em controle e não sei o quê, mas eu diria que não foge muito daquilo, mas mesmo assim acho que é muito bem executado. Primeiro porque estamos a falar de alguém que já tem experiência em muitos tipos de... É sci-fi, mas não é bem sci-fi horror, tipo Black Mirror e afins, mas é o surrealismo. Alguém que já tem experiência, mesmo o The Boys, é bastante surreal às vezes. Sim. Portanto, tu tens alguém com essa experiência a realizar. Depois tens o John Goodman, que independentemente se faz ou não este tipo de filmes, é um ator com uma carta gigantesca já, um portfólio muito grande e muito bem constituído. E depois ainda tens a Elizabeth Winstead, que também, por si só, também já fez muitos filmes. Mais uma vez, alguém um bocadinho fora desta área. Não tanto como o John Goodman, mas definitivamente não tanto como fazer... Eu acho mais o ambiente. Sim. O tipo de personagem, ela já está habituada a... Certo. Ok. Por acaso, acho que sim. Vejo poucos filmes dela, lembro-me do Scott Pilgrim. Sim, porque lá está aquela mudança de... E agora sou a Lara Croft. Ela já tem alguns trabalhos em cenas mais de ação. Sim. Acho que ela entra no... Não acho, tenho a certeza. Que ela entra no Birds of Prey. Pois é. Olha, ok. Outra que já não lembrava. Ou seja, ela já... Aquela cena de ação, ela já está... Aí, claramente ela fez um ótimo trabalho. Porque lá está, eu ia falar desse terceiro ponto, que para mim é um bocadinho o wildcard. Em que, sim, acho que é uma mudança um bocadinho drástica. E um bocadinho em relação ao C4Me que nós falamos inicialmente. É uma mudança das capacidades da personagem. Sim. Um bocadinho não explicável. Neste caso, da personagem principal, que é uma coitadinha e de repente... Com a perna lixada, não vamos Sim, esquecer, sim. exatamente, por causa do acidente. E de repente é o MacGyver, sim, faz um fato com... Era isso que eu queria dizer. Com jornais. Achei isso e no C4Me tens os assaltantes que eram militares e de repente esquecem-se. Completamente. Como é que se faz? Coisas simples, na verdade. Sim. Mas mesmo o Windsor, o Michel, o nome da personagem, eu acho que ela tem uma cena muito fixe, que é na parte do ácido que nós falámos, em que quando ele cai de cara no ácido, ela, para não calcar o ácido, faz mesmo tipo parkour, agarra-se a móveis e salta por cima dele. E eu, peraí, tu passaste o filme todo, aí dói uma perna, e de repente eu achei isso, pronto. Parkour, exatamente. Mas, tirando a óbvia referência ao Office, achei o filme muito sólido 90% do tempo. Em que, de facto, a história principal, como tu falaste, que era o rascunho inicial, ou a história mais concreta do filme, achei muito bom, porque, apesar de, como eu estava a dizer, é uma trama bastante típica no terror, nas mãos certas, até o mais típico pode ser sempre impressionante. E este é a prova disso. Mas lá está, não tendo o contexto, que eu acho que nenhum filme deve assumir esse contexto, percebes? Eu acho que é mais esse problema. Não sei. Não sei. Porque acho que o nome Cloverfield
Mas vai-te se eu não logo conhecer o colocar... Cloverfield, por exemplo? Vais fazer um filme... Sim, mas lá está. O filme, na altura, acho que até foi apresentado como uma sequela para Pois, lá está. Ninguém está à espera. Talvez. Olha, e se alguém sacar o filme daqui a 10 anos? Então, sacar, não. Isso seria algo... Não, a pessoa vai comprar e, olha, metes 2 CDs. E vai à Blockbuster. Metes os 2 CDs. Alta referência, estamos em beijo. Pessoal, CDs são... Vocês já viram disquetes em museus. Daqui a 10 anos serão CDs. Se bem que os CDs são mais descartáveis. Mas isso seria algo... Ou seja, essa assunção que se faz para o filme, para ter esse contexto, eu acho que é algo presunçoso o suficiente para ser algo vindo da mente do J.J. Abrams. Sem dúvidas nenhumas. Sim. Mas, de facto, para o público em geral, eu acho que é um fácil falso, porque ninguém vai assumir isso. Se foi como tu disseste, apresentado na altura, tipo no layout do filme, Sim. se foi apresentado como direção direta, ou ligação direta ao Cloverfield, retiro o que disse. Acho é que, na minha perspectiva, no meu ponto de vista, ao ver o filme sem ter esse contexto, aquele final é muito despropositado. Sim. Claro que um final de filme de terror despropositado não é assim tão estranho. Nós já falámos aqui de alguns finais que é de género. Okay. E podemos olhar a ambos os smiles, mas principalmente o primeiro, entre outros. Mas acho que esse é o exemplo mais recente, digamos assim. Vamos deixar isso para outro episódio. Não, claro, estou só a falar Okay, as pessoas já viram com certeza o smile, principalmente o primeiro. Sim, mas não sabem a nossa opinião. Mas vão ou saber, a minha opinião. mas vão saber. Eu estou só a dizer. Sim. Eu estou só a dizer que é um fim diferente daquilo que muito ao lado, estás a ver? E então eu acho que este filme faz um ótimo trabalho. O final, com contexto, sim senhora, sem contexto. Aí concordo, sim. Mas sim, acho que assim ele foi muito bom. E parabéns ao John Goodman por ter saltado fora da sua zona de conforto e ter entregue um papel absurdo, na minha opinião. Absurdo no bom sentido, claro. Sim, pá, e aí mesmo aquele desconforto inicial consegues sentir na pele também. E eu acho que passei mesmo o filme também a coçar-me, género. E tu não sabes o que está a acontecer lá fora, percebes? Tudo o que tu tens, sabes a cena da rádio, mas tirando isso... Acaba por ser até assim, filosoficamente, uma referência a 1984. Também. Percebes? Também, é verdade. Porque, ok, eu não sei realmente o que é que se passa, só sei o que este gajo está a dizer. É a tua única percepção do mundo. Ou seja, é um filme que faz um ótimo trabalho na minha... Se calhar esse até é um ponto muito em comum entre estes dois filmes. Agora que estamos a pensar nisso, por acaso agora lembrei-me, é verdade. Que é, tanto o Cloverfield Lane como o See For Me fazem um ótimo trabalho de te pôr, não tanto na pele da personagem, mas no ambiente do filme. No ambiente, é isso. Percebes? Em que tu... Não, claro que tu não és invisual, como no See For Me, mas tu começas a identificar-te, claro, de forma distanciada, porque tu não és de facto invisual, mas a identificar-te com certos dilemas que para ti são coisas simples e óbvias, mas que para alguém que não vê são desafios, são obstáculos. E coloca-te nesse nervosismo, ansiedade e essa crise de que... ou seja, tu começas a pensar, porquê é que não fazes isto? Porquê é que não vais por aqui? E depois pensas, pois, porque ela não sabe. E no caso da Michelle no Cloverfield Lane, tu vês mesmo, tipo, sentes-te num bunker o filme todo. Tu não fazes ideia de se o que ele está a dizer é verdade. Ou até pode-se ter um fundamento de verdade, que é o que nós vamos a descobrir que tem, mas não é bem o que ele disse. Porque agora sabemos que há aliens a invadir o planeta Terra, mas ele também não sabe isso. É isso. Ou seja, é esse paralelismo entre aquilo que eu queria fazer e o facto de que o mundo quase que se alinhou ao plano maquiavélico dele, acho que está impecável. E deixa-te, tal como se informa, tu pões-te num ambiente em que vives com a personagem principal, visual, enquanto que com a Michelle tu sentes, eu não senti a Lara Croft, mas senti-me definitivamente num bunker em que toda a informação que eu tenho não só é reduzida, como vem de outrem e de uma fonte que eu nem sequer sei se é segura, aliás, podemos perceber que não é. E depois acho que o ponto rebuçado onde este filme entrega esse sentimento é na parte em que ela tenta fugir, da primeira vez, em que de facto tu passaste a primeira porta e trancaste o gajo. Falta-te uma porta para a liberdade. Mas será que ele tem razão? Tu o que é que farias naquela situação? Sim. Acho que o filme cria muito bem essa situação, sem dúvida nenhuma. E é isso. Acho que
quanto a estes dois filmes, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar. Não. Eu acho que é muito isso. Sim. Gostei de ambos. Um é um bocadinho mais nicho, eu diria que Se For Me, porque o 10 Cloverfield Lane, eu não vou chamar de um clássico, mas a nível de popularidade muita gente conhece, sem dúvida. Quanto mais seja podcast. O Se For Me acho que é uma coisa mais nicho. Poucas pessoas conhecem, ou assumo que poucas pessoas conheçam, e acho que também não teve o impacto cultural, digamos assim. Sim. Eu também não vi assim muita gente a falar dele. Não, exatamente. É um filme que está ali, passou um bocado por baixo do radar, Não. está ali, e acho que hoje continua ali meio escondido. Sim, e acho que vai continuar. E honestamente acho que é daqueles filmes que beneficia disso, sabes? Sim, ser é de isso. nicho, percebes? Porque o Cloverfield, à cabeça já ia ser um filme Se famoso. calhar por isso é que vai receber um remake. Exatamente. Porque o Cloverfield falhou à cabeça. Mas o que é o remake? É o Rush? Não é? É verdade, por acaso. Yeah. Olha hoje. Realmente não estou... Não sei, terei que ver. Por acaso vi hoje, percebes? Por isso é que eu também não Ok. alonguei, porque teria que me informar mais sobre isso. Ok. Mas Mais informações, onde vi. exato, nós vamos consultar a Regi. O Bruno é o John Goodman. Vamos acreditar no que ele diz. Sim, não saiam de casa, malta. Não saiam de casa. A pandemia está a chegar outra vez. É isso. Acho que vamos encerrar por hoje mais um de Fundo Cósmico. Espero que tenham gostado. Vejam os filmes caso não tenham visto. O Cloverfield Lane assumo que muita gente também já tenha visto, mas o Se For Me eu recomendo. Deixem-nos a vossa opinião. Ora, E mais. botem aquele likezão. Claro, smash that like button. Joinha para os nossos colegas do outro lado do Atlântico, Yeah. que descobrimos recentemente que temos. Estaremos de volta na próxima semana. Deixem o vosso feedback, vão falando connosco sempre que quiserem. É sempre bom ter a opinião de fora e, obviamente, o feedback ajuda-nos a crescer e a fazer esta brincadeira algo bem mais engraçado do que já é. Até à próxima semana, malta. Peace.